Olha, a gente já se acostumou a conversar com uma IA, né? Mas e se, em vez de só responder, ela pudesse de fato agir pela gente? Essa é a grande promessa da era dos agentes de IA. Vamos mergulhar em como essa tecnologia está mudando completamente o jogo, passando de uma simples conversa para uma ação de verdade, totalmente autônoma. Para a gente entender o poder disso na prática, vamos conhecer a Sara. Ela é dona de um supermercado de bairro e, assim como muitos pequenos empresários, está naquela luta diária para competir com as gigantes do setor. A Sara tem um monte de dados, o que vende mais, o que está parado no estoque, tudo. Mas o pulo do gato não é ter mais informação, é saber transformar esses dados em ações. Ações inteligentes e rápidas. É exatamente nesse ponto, nessa lacuna, que os agentes de IA entram para resolver o problema. Então, para entender como a Sara pode usar essa tecnologia, a gente precisa primeiro saber o que ela é. E um aviso, isso aqui vai muito, mas muito, além dos chatbots que a gente já conhece e usa. Estamos falando de uma categoria completamente nova de inteligência artificial. Mas afinal, o que é que faz esses agentes serem tão diferentes? Qual é a verdadeira vantagem deles? Bom, vamos mergulhar agora nos detalhes que fazem toda a diferença. A definição aqui é a chave de tudo. Pensa num agente de IA como um sistema que usa os modelos de linguagem, os famosos LLMs, não para conversar, mas para agir. Ele planeja o que precisa ser feito, usa as ferramentas que tem à disposição e executa tarefas de forma autônoma. E o mais impressionante, quase sem precisar de ninguém supervisionando. A diferença aqui é gritante. De um lado, a gente tem o LLM tradicional, um chatbot comum, ele responde com base no que foi treinado e só. Do outro lado, o agente de IA, ele é outra história. Ele vai muito além. Ele consegue acessar ferramentas e APIs, buscar dados em tempo real, pegar um objetivo gigante e quebrar em pequenas tarefas, e talvez o mais importante, ele tem memória. Ele aprende e melhora a cada interação. Então, tudo se resume a 3 capacidades centrais. Primeiro, a autonomia. Eles agem por conta própria para atingir um objetivo. Segundo, acesso a ferramentas. Eles não ficam presos só no conhecimento interno deles, podem usar outros sistemas, outras APIs. E terceiro, memória. Eles se lembram do que já aconteceu e aprendem com isso, ficando cada vez melhores. E olha, isso não é só teoria não, a tecnologia já avançou tanto que hoje existem frameworks super robustos, sabe? Verdadeiros manuais de operação para construir e orquestrar esses agentes de um jeito bem eficaz. E a variedade de abordagens é impressionante. Por exemplo, tem o Crew AI, que é focado em criar equipes de agentes que colaboram entre si. Seria perfeito para o caso da Sara. Já o BAI organiza diferentes agentes para tarefas bem complexas, como negociar um contrato. O ChatDev vai mais longe ainda. Ele simula uma empresa de software inteira, com IAs no papel de CEO, de programadores, e tem também o REU, que usa uma estrutura de planejador, trabalhador, solucionador, para resolver problemas passo a passo. Certo, já entendemos a teoria e as ferramentas. Agora, vamos ver como isso tudo se aplica no mundo real. Porque, acredite, a revolução já está acontecendo. Pensa na agricultura. A John Deere já usa a robótica autônoma com IA para aplicar fertilizantes com uma precisão cirúrgica, o que aumenta a produção e diminui o desperdício. Na área da saúde, os agentes estão automatizando aquelas tarefas administrativas pesadas, como marcar consultas e cuidar do faturamento. Isso libera os profissionais para focarem no que realmente importa, os pacientes. Na criação de conteúdo, a agência de notícias Associated Press já usa IA para gerar notícias sobre o mercado financeiro, aumentando a produção numa escala que seria impossível para humanos. E na experiência do cliente, os agentes oferecem um suporte que é hiperpersonalizado, que consegue antecipar as necessidades e resolver problemas de forma proativa. No RH, ferramentas como o Ask-HR da IBM já automatizam mais de 80 tipos de solicitações comuns. E no varejo, voltando ao caso da Sara, os agentes podem gerenciar o estoque e os preços em tempo real, otimizando as vendas e garantindo que nunca falte aquele produto na prateleira. Mas é claro que, com tanto poder assim, surgem também novos e importantes desafios. A mesma autonomia que torna os agentes tão incríveis também traz alguns riscos que a gente precisa encarar de frente. E é isso que nos leva à parte final da nossa análise de hoje. Como é que a gente navega nesse futuro, equilibrando toda a promessa dessa tecnologia com a precaução que ela exige? Essa citação do Kush Varjney, da IBM, resume o dilema perfeitamente. Se um agente de IA pode agir sem supervisão direta, como a gente pode confiar nele? Essa é a pergunta de $1 milhão. E os riscos são bem concretos.
A gente tem o que chamam de alucinações de chamada de função, que é quando a gente usa uma ferramenta de um jeito errado ou até prejudicial. Existe o perigo de desinformação personalizada e deepfakes em larga escala. E um ponto muito delicado: o risco de perda da dignidade humana no trabalho, caso as pessoas comecem a se sentir subordinadas a uma IA. Mas a boa notícia é que a comunidade de pesquisa não está de braços cruzados esperando os problemas aparecerem. Pelo contrário, as soluções já estão sendo desenvolvidas para garantir uma IA confiável. E aqui estão 3 abordagens que são bem promissoras. Primeiro, o alinhamento de políticas, que usa ferramentas como o Alignment Studio para ensinar a IA as regras e os valores de uma empresa. Segundo, a detecção de alucinações, com modelos capazes de identificar quando um agente está prestes a usar uma ferramenta de forma errada. E terceiro, a colaboração adversária, um modelo onde o ser humano toma a decisão final e a IA age como um crítico, questionando para fortalecer o resultado e, claro, preservar a dignidade humana. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão. Quando a inteligência artificial puder não apenas responder, mas agir de verdade em nosso nome, o que a gente vai pedir para ela fazer? A resposta para essa pergunta vai, sem dúvida, definir a próxima década da nossa relação com a tecnologia.